Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando, conversando, dialogando sobre a declaração Dominus Iesus, declaração do Senhor Jesus. Essa declaração é da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. No tempo em que o Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, estava aí à frente desta congregação, né? Então nós estamos aqui no segundo capítulo desse documento, que tem como título O Logos Encarnado e o Espírito Santo na Obra da Salvação. Então vimos aí o nosso último programa, que é o primeiro deste capítulo 2, sobre este Logos, então, que é o Filho de Deus, que não tem nome, não é? Logos em grego é a palavra, e nesta palavra ele é perfeita, né? É a palavra de Deus, perfeita. Vimos aí que muitas religiões dizem que a revelação de Deus não foi plena na Igreja Católica e que agora se complementa ou se completa com outras revelações em outras igrejas não fundadas por Jesus Cristo. Vimos aí que isso não é verdade, não é? Bem, estamos vendo na verdade, né? E temos aqui algumas passagens, então, que nós paramos ontem, no nosso último encontro, e em que o Joseph Ratzinger, ele afirma verdadeiramente que em Cristo está a plenitude. Então, vimos aí o que é plenitude. Ele continua dizendo, né? Em Jesus Cristo, em Jesus, o Cristo... aliás, deixa eu até explicar o que é Jesus e o que é Cristo. Bem, Jesus é uma palavra que vem do hebraico. Quer dizer Yeshua. Yeshua é aquele que salva. E o Cristo é uma palavra que vem do grego, no Christos, que quer dizer o ungido, o Messias. Então, juntaram as duas palavras, uma em hebraico, outra em grego, ficou Jesus. O certo seria Jesus, vírgula, o Cristo. Então seria o Jesus, né? Aquele que salva, cheio do Espírito Santo, ou seja, aquele que salva, ungido. Então seria esse o nome de Jesus, mas daí tiraram a vírgula e tiraram a letrinha O também, e aí ficou Jesus Cristo. Então o nome do verbo encarnado, do Filho de Maria, é Jesus Cristo. Ok? Mas aí você sabe então o que quer dizer essas duas palavras, né? Aí vai dizer aqui então Mateus 16:16 vai dizer: em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, completando, né? Uma outra frase tirada aí de Colossenses 2:9, diz assim: habita corporalmente, quer dizer, em Cristo, né? Habita corporalmente, quer dizer, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Então, Jesus Cristo não é apenas... ele seria considerado somente um profeta, alguém muito especial, alguém que veio do céu, mas que não é Deus. Então tem muitas pessoas que pensam assim. Mas São Paulo afirma aqui categoricamente, né, como vimos aqui em Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente, quer dizer, no corpo dele, habita toda a plenitude da divindade. Então não falta nada em Jesus Cristo. Ele é pleno de divindade, assim como ele é pleno de humanidade. Em Cristo estão duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Porém, uma só pessoa, quer dizer, uma só pessoa responde pela natureza humana e pela natureza divina. É uma só pessoa. Quer dizer, Jesus só tem uma personalidade. Pessoa vem do latim persona, que quer dizer personalidade. Quer dizer, aquilo que a pessoa é por si mesma, não é?
Então, nele, nesse Jesus, habita corporalmente, no corpo dele, humano, também está a natureza divina. E outra, elas não se misturam e também uma não subjuga a outra, ou uma não engole a outra, ou uma não destrói a outra. Pelo contrário, as duas, elas vivem juntas harmonicamente, mas formando uma só pessoa. Então são duas naturezas. Por isso que quando Jesus morre na cruz, o nosso Deus morre na cruz. E isso então que é heresia para os judeus e loucura para os pagãos. Quer dizer, um Deus que morre? Mas que Deus que é esse? Então é um Deus muito fraco? É um Deus que não merece ser chamado de Deus? Porque se ele morre na cruz, não é? Então, quer dizer, foi muito difícil no começo as pessoas entenderem tudo isso. Era muita novidade. Não é? Então, quer dizer, o Espírito Santo teve que trabalhar bastante no coração, aí, né? nos pensadores, nos teólogos, nos santos da igreja. Por isso que existiu o período da patrística. É um período aí de longos 7 séculos, onde então muitos santos da igreja, doutores da igreja, doutoras também, colaboraram teologicamente para formular a nossa fé, porque a nossa fé teve que ser formulada. O que é ser formulada? É colocada em fórmulas. Porque tudo na nossa igreja é mistério, ninguém entende. Ninguém sabe o que são essas coisas, nem o Papa, ninguém sabe, é um mistério. Então, foram necessárias criar fórmulas catequéticas, fórmulas teológicas, fórmulas doutrinais. Então, para que você aceite, acredite naquilo que você não entende. Então, isso são normas doutrinais aí, pedagógicas, que foram criadas para tentar explicar o inexplicável. Quem que vai explicar que Deus desceu do céu, que o Espírito Santo trouxe a semente de Deus e colocou no ventre de Nossa Senhora e ali gerou o Filho, que é uma realidade? Quem que vai entender isso? E quem vai entender que Maria é virgem antes, durante e depois do parto e continua virgem? Quer dizer, são coisas. Então teve que se montarem, né? Quer dizer, formularem, então colocarem fórmulas a nossa fé racional, né? Evidentemente, mas para que você acredite, que você creia naquilo que a igreja afirma. Naquilo que a igreja afirma categoricamente, com toda a graça do Espírito Santo. Vamos deixar isso bem claro. Que é com a graça do Espírito Santo que a igreja afirma todos os seus dogmas de fé. Ok? Então vamos lá. Ele é o Deus Filho único, que está no seio do Pai. Isso está em João 1,18. Aliás, o primeiro capítulo do Evangelho de São João é maravilhoso, né? O que ele fala de Jesus Cristo são coisas fantásticas. O Filho do seu amor, nele somos libertados. Pois aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e tudo reconciliar por meio dele e para ele, na terra e nos céus, tendo estabelecido a paz pelo sangue de sua cruz. Isso está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 13 a 14, depois o 19 e o 20. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus só enviou um reconciliador ao mundo, o próprio Filho dele. Então Jesus não é mais um profeta como foi aí, profeta Oséias, Jeremias, Neemias, Ageu. Não é mais um profeta. Ele é o Filho de Deus. E nele Deus coloca, claro, a divindade dele vem junto. É encarnada. Então, a divindade se encarna, a divindade adquire carne, sem deixar de ser Deus. Como eu já disse, uma coisa não mistura com a outra. A divindade não se mistura com a natureza humana e aí fica um negócio diferente. Não. Ele permanece divino e permanece humano. Então, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, ele possui uma
pessoa com duas naturezas. Então isso está em Jesus Cristo. Uma pessoa com duas naturezas completamente distintas, mas que elas estão unidas ali. Pela graça de Deus estão unidas. Nós não sabemos como. Não nos é possível entender isso, mas estão unidas ali. Agora, por que Deus então, quer dizer, o Pai, por que o Pai envia esse Filho como Deus e também aí a partir de um certo momento como homem? Porque como Deus ele não tem sangue. E todo sacrifício, desde lá o início da revelação com Abraão, os sacrifícios são feitos com sangue. Então, de matar animais, cordeiros no caso aí, né? Matar os cordeiros e derramar o sangue. Então aí tinha que ser derramado esse sangue para Deus perdoar os pecados das pessoas. Bem, é claro que antes de Jesus Cristo, então, durante todo o Antigo Testamento, não poderia haver perdão. Não poderia. Então, quer dizer, era um ato que o povo fazia de reconciliar com Deus, não é? É um ato, então, de reconhecimento que eles faziam, que tinham errado, sim. Deus perdoava? Bem, Deus sempre perdoa, porque Ele é amor. Mas o perdão não poderia limpar a alma da pessoa. Por quê? Porque o único sangue que poderia limpar a alma da pessoa era o Filho de Deus que viria depois, encarnado. Porque a ofensa de Adão e Eva foi feita a Deus. Veja que eles não obedeceram a Deus, não deram crédito a Deus e foram dar crédito à serpente, não é? Que era Satanás. Então, eles declararam Deus mentiroso, eles aceitaram que Deus era mentiroso, assim como Satanás fez a proposta. Satanás propôs, né? Deus é mentiroso, porque ele falou que vocês vão morrer quando comerem o fruto daquela árvore ali, mas vocês não vão morrer. Então, quer dizer, a serpente, no caso Satanás, chamou Deus de mentiroso e Adão e Eva aceitaram isso. Então, a ofensa que foi feita a Deus. Como pagar essa ofensa? Como que um ser humano poderia pagar uma ofensa tão grande? Não há como pagar. Então, por isso, o Pai envia o Filho como Deus para adquirir carne. Portanto, se adquiriu carne, ele tem sangue também. E daí ele morre como Deus e como homem na cruz para pagar, então, a dívida que foi feita com Adão e Eva contra o Pai, contra Deus. Aí ele consegue pagar, porque ele é Deus. O Filho também é Deus, igual o Pai, igual o Espírito. Então ele consegue pagar a dívida porque o sangue derramado agora é dele. Então ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus e morre como Deus na cruz. Entende isso? Quer dizer, então nosso Deus teve que morrer na cruz? Teve que morrer para pagar a dívida, uma dívida impagável. Porque a ofensa que Adão e Eva fez foi uma ofensa muito grande. Uma ofensa a Deus, chamar Deus de mentiroso, não acreditar em Deus, é acreditar numa criatura. Que o demônio é uma criatura, é um anjo, embora decaído, mas é uma criatura. Assim igual a você, igual a mim, somos criaturas também. Então vamos dizer agora, vamos dizer que nós então não estamos conversando com Satanás, mas estamos conversando aqui entre nós. E daí eu conto uma mentira para você a respeito de Deus, eu faço uma mentira elaborada, uma mentira muito bonita, bem enfeitada, e você acredita? Mas nessa mentira está dizendo que não é do jeito que Deus falou. Então muita gente faz assim. Aliás, deixa eu explicar aqui para você, querido irmão, querida irmã, que muita gente é usada por Satanás para tirar você da verdade, para tirar você da Igreja Católica. Olha, não é bem assim, não. Olha, o que diz a palavra de Deus, principalmente pessoas que vêm falar aí sobre imagens. E como você, às vezes, não tem o estudo suficiente teológico para entender isso, então você acaba acreditando.
no que aquela pessoa vem dizendo que a sua igreja está errada, totalmente errada. E você sai da igreja católica, inclusive vai para outra igreja, porque você acreditou na palavra de uma pessoa e não foi buscar a verdade revelada na Sagrada Escritura. Você não foi buscar. Você acreditou. Foi o que Adão e Eva fizeram. Acreditaram no demônio e não foram buscar a compreensão no que Deus já tinha falado a eles. Bom, essa dívida que Adão e Eva assumiram, né, essa dívida aí, isso todos os seres humanos, então, quando são gerados, já são gerados com essa dívida. A dívida já está ali no primeiro instante da geração do ser humano. No primeiro instante, ali a alma que veio do céu, que veio de Deus, se encontra com a carne, que são os DNAs aí, homem e mulher, né, do pai e da mãe. Naquele momento em que a alma que vem do céu, purinha, santinha, encontra-se com a carne, né, com a célula, naquela primeira célula, ali naquele momento, então aquele ser humano que vai ser formado ali, ele já contrai o pecado original, veja. Então, no primeiro instante. Isso é muito sério. Muito sério. Então, porque o pecado de Adão e Eva passou para todos, né? Todos os seres humanos. Eles foram os primeiros a serem criados. Bem, então, pelo sangue deste Filho encarnado, né? Pelo sangue dele derramado na cruz, nós encontramos a salvação. Aí continua aqui dizendo, né? Fiel à Sagrada Escritura. Então, fiel à Sagrada Escritura. Temos que ser fiéis à Sagrada Escritura. E refutando interpretações errôneas e redutivas. Quer dizer, então, o que é refutar? É não aceitar. É colocar longe. Empurrar. Jogar fora. Então, refutar é isso. O que, por exemplo, você vai escolher feijão para você cozinhar o seu feijão. Então, você põe ali sobre a mesa e você vai escolhendo os grãos bons, colocando de um lado, e os grãozinhos ruins do outro. Então, você está refutando aqueles grãos ruins. Você não quer comer, se alimentar com aqueles grãos ruins. Então, você está refutando, você está jogando fora. Então você deve ser fiel à Sagrada Escritura e refutar interpretações errôneas e redutivas. Quer dizer, que reduzem toda a graça de Deus, reduz toda a maravilha de Deus, todo o evangelho que Jesus trouxe é reduzido à miséria, à porcaria. Quanta gente faz isso porque interpreta errado a Sagrada Escritura? Onde está escrito ali na Sagrada Escritura, que chegam lá para Jesus e falam, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. Então, olha, a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Então, veja, Maria não é virgem coisa nenhuma e ela gerou mais. Então São José teve relação sexual com Maria. E eles vêm ali, mostram para as pessoas, para os cristãos católicos que não entendem, né? E olha, tá vendo? A sua igreja ensina errado. A minha que ensina o certo. E pronto. E a pessoa abandona ali a igreja católica e vai embora. Por quê? Porque não tem conhecimento. O que são aqueles irmãos de Jesus que estão lá fora, como diz o Evangelho? Bem, no tempo de Jesus era assim. Formava-se a família se formando, os filhos iam casando e as mulheres iam entrando para a família também. As filhas iam casando, também se juntavam com os maridos ou na família do pai ou ia participar da família do marido. Mas as famílias ficavam grandes, porque tinham muitos filhos, noras, netos e todos moravam juntos, todos trabalhavam juntos, etc. E na língua hebraica, esse negócio de cunhado, de nora, de genro, eles substituem pela palavra irmão. Isso está muito claro no livro do Gênesis. É que nós não estamos estudando isso agora. Mas no livro do Gênesis vai dizer perfeitamente
de Abraão e Lote. Lote era sobrinho de Abraão. E os pastores, tanto de Abraão quanto de Lote, cuidavam das ovelhas, porque Lote trabalhava junto com Abraão, que era o tio dele, filho do irmão de Abraão. E os pastores começaram a discutir sobre as ovelhas. E aí então Abraão chamou o sobrinho, chamou Lote e falou: olha, não é bom que haja divisão entre nós, pois somos irmãos. Veja, e Abraão era tio de Lote, não é? Então os dois se tratavam como irmãos, porque o tratamento era assim. E quando a pessoa veio dizer para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, quer dizer, sua família está aí fora. Quem são? Seus primos, tio, tia, as irmãs de Nossa Senhora, os irmãos de José. Então, estão todos aí fora. Quer dizer, a família. Mas a pessoa entende ao pé da letra. Então, entender ao pé da letra a Sagrada Escritura é um crime, gente. É um pecado gravíssimo. Você entender, você ler a Escritura ao pé da letra. Isso é muito mal, é muito ruim. Isso chama-se fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? É você entender a Escritura ao pé da letra, do jeito que está escrito ali. Você não estudar o contexto da situação, o porquê que foi falado aquilo, de que forma foi falado, para quem que foi falado, quem que estava ali, o que estava acontecendo. Então isso é estudo teológico. Então nós não podemos deixar que alguém nos explique as Escrituras ao pé da letra. Isso é muito ruim. Bem, vamos lá. Então, voltando aqui, fiel à Sagrada Escritura e refutando interpretações errôneas e redutivas, o primeiro concílio de Nicéia definiu solenemente a própria fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai. Quer dizer, unigênito, único gerado. Ou seja, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, quer dizer, da mesma substância que o Pai, por meio do qual foram criadas todas as coisas do céu e da terra. Ele foi criada pelo Filho. Isso que estão dizendo aqui, o Filho é o Criador, junto com o Pai e com o Espírito. Por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu, se encarnou e se fez homem. Sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, voltou a subir ao céu, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Irmão, irmã, isso aqui é primeiro concílio de Nicéia, lá nos quatro primeiros séculos da igreja. Primeiro concílio de Nicéia, né? Quer dizer, o primeiro concílio mesmo foi de Constantinopla, mas então o primeiro de Nicéia, porque foram em várias igrejas gregas, igrejas asiáticas, né? Igrejas da época aí, Antioquia, né? Então, do continente africano. Então, quer dizer, foram feitos vários concílios em várias cidades. Mas no primeiro de Nicéia, eles declaram isto daqui. Quer dizer, para não haver mais confusão quanto a isso. Seguindo os ensinamentos dos padres, quer dizer, da patrística, também o concílio de Calcedônia professou que o único e idêntico Filho nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, ele é gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nos últimos dias, por nós e pela nossa salvação, de Maria, a Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade. Quer dizer, de Maria vem a humanidade dele. E é isso que está querendo dizer aqui o Concílio de Calcedônia. Por isso, então, o Concílio Vaticano II afirma que Cristo é o novo Adão. É o novo primeiro homem, vamos dizer assim. É o novo primeiro homem, porque ele é o primeiro a subir aos céus, ressuscitado. Ninguém entra no céu ressuscitado antes de Jesus. Ninguém.
Absolutamente ninguém, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem os profetas maravilhosos aí como Isaías, Jeremias, Ezequiel, não, nenhum deles entra no céu. Jesus é que abre a porta do céu e entra por primeiro. Ele é o primeiro ressuscitado a entrar no céu. Então isso é muito importante também você ter aí em mente, não é? Então por isso que ele é o novo Adão. Por que é o novo Adão? Porque é a nova geração, não é? A geração de Adão morreu pelo pecado original. Quer dizer, o fim era o pecado original, gerou a morte. Então, nós vamos conhecer a morte. Então, todos os filhos de Adão conhecem a morte. Os batizados que creem em Cristo não permanecem na morte. Ressuscitam para uma vida nova. Através de um outro Adão, chamado Jesus Cristo. É o novo homem. É o homem celeste, que veio se tornar homem terrestre para nos levar ao céu. Então esse é o caso aí de Jesus. Por isso que ele é considerado o novo Adão pelo Concílio Vaticano II, que foi o último concílio que nós tivemos. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, no nosso próximo programa daremos continuidade a esse nosso assunto. Vamos encerrando por aqui hoje, pedindo à Virgem Maria Santíssima que reze por nós, para que nós sejamos homens e mulheres firmes aí na fé, na constância, na perseverança, né? Se surgir alguma dúvida, como eu já falei aqui outras vezes, procure alguém para te orientar, alguém capacitado dentro da igreja, né? Então, vamos pedir à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.